Eu estou com a palavra de Deus no meu coração. Já faz algum tempo eu tinha falado para vocês que eu quero começar com vocês aqui hoje uma nova série de mensagens. E eu quero falar sobre a cultura do reino de Deus ou do reino dos céus. Vou explicar para vocês, né, essas duas palavras que são ambivalentes, né, são apenas expressões diferentes, mas que significam a mesma coisa. Então hoje nós vamos iniciar essa nova série de mensagens e nós vamos falar sobre a cultura do reino de Deus. Amém, povo de Deus? Fala comigo, a cultura do reino de Deus. Só para me ajudar, se você não gosta, não precisa fazer, tá bom? Ninguém é obrigado a nada, mas se você puder, e eu insisto que você faça, tá bom? Diga para alguém, diga assim, ó, a cultura do reino de Deus. Esse é o tema, então, da nossa nova série de mensagens. Hoje eu vou introduzir esse assunto aqui com vocês, tá bom? Nós vamos entender, então, o que quer dizer isso, né? Por que nós vamos falar sobre isso? A cultura do reino de Deus. Amém, Central? Eu gostaria que você pegasse o Santo Livro aí agora, mas antes de lermos o texto das Escrituras, Deus me deu uma palavra agora há pouco ali, eu estava orando e eu preciso entregar isso aqui. Tem um texto na carta de Pedro que fala assim, ó, que existem dois reinos. Eu estou parafraseando o texto, explicar o sentido dele, não é? Existe uma guerra espiritual. Existe um embate no mundo espiritual. Existe o reino de Deus, que é o reino da luz do Filho do seu amor, que é o que Pedro fala, que eu, você, nós fomos arrancados, tirados do reino das trevas. Então existe o reino das trevas, não é? E existe o reino da luz do Filho do seu amor, como diz o texto da carta de Pedro. Então, escute isso que eu vou te dizer. Você entrou aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui. Você não está aqui por um acaso, você veio aqui porque você tem diante de você uma escolha, uma decisão. É uma escolha, é uma decisão, mas como assim? Não é? Você pode hoje sair daqui preso ainda, né? De repente, falou de jogos, e existem tantas coisas que aprisionam as pessoas, mas na verdade, tudo isso representa o quê? Representa um reino, é o reino das trevas. Você está preso, por exemplo, existem pessoas que estão presas, né, no pecado, e aí, né, isso deriva, pecado. Estão presas muitas vezes na prostituição, estão presas muitas vezes no adultério, estão presas na pornografia, estão presas na corrupção, no roubo, não é? Estão presas, são tantas coisas, na maldade, tantas coisas, mas isso tudo faz parte do reino das trevas. E aí existe uma proposta, existe um chamado, existe um convite. Olha que coisa maravilhosa, existe um convite da parte de Deus. Vem para o reino da luz, venha para o reino do Filho do seu amor. Querido, antes de terminar esse culto, eu gostaria tanto que você tomasse uma decisão, que você se rendesse e falasse, Senhor, eu não quero mais o reino desse mundo não. Na verdade, o reino desse mundo, o reino dos homens, ele é um reino comprometido com o reino das trevas. O reino das trevas, o reino dos homens é comprometido com o reino das trevas. Agora, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, esse é um reino de paz, como diz as Escrituras, é um reino de justiça, verdadeira justiça que vem dos céus. Essa é a verdadeira justiça, e é um reino de alegria no Espírito Santo. Essa é a verdadeira alegria, não é? Não precisa de um gole, não precisa de nada, pelo contrário, você tem a alegria que vem do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então que o Espírito Santo, se você puder fechar os seus olhos aí agora, eu quero fazer uma oração, para que, no nome de Jesus, os anjos de Deus estão nesse lugar. Os anjos de Deus foram liberados aqui, e eu tenho certeza que eles estão trabalhando, eles estão em operação aqui agora, não é? Colocando por terra toda a resistência, colocando por terra toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás, o arqui-inimigo que nós lutamos. Ele luta contra você, ele luta contra mim. Por quê? Porque ele quer macular a obra de Deus, ele quer, mas o Senhor já colocou ele por terra. A palavra diz que o Senhor já o expôs publicamente, lá na cruz do Calvário. Jesus o venceu e o expôs publicamente. Então toda a resistência
resistência, não vai permanecer, já caíram por terra, como o Jordani, na hora que estava ministrando a canção aqui, e ele começou a declarar, é uma canção antiga, que a gente cantava, muito tempo atrás, a gente declarava, através dessa canção, já caíram por terra, os inimigos de Deus, foi estabelecida a casa do Senhor. Eu declaro sobre este lugar, a casa do Senhor estabelecida, eu declaro os céus abertos sobre este lugar, eu declaro no nome de Jesus Cristo, que você agora, nós todos aqui, estão conectados com a fonte que jorra para a vida eterna. Você e eu não vamos voltar, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. O Espírito de Deus está trabalhando neste lugar, está trabalhando nas nossas vidas, nas nossas mentes e no nosso coração. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa, cada homem, mulher, jovem, as nossas crianças, Pai, todos diante da Tua presença, e eu sei, Senhor, eu sei que hoje aqui, o Senhor há de liberar algo poderoso sobre a vida de cada um, ó Deus. Vidas serão transformadas, destinos eternos serão mudados neste lugar, nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, ó Deus, no poder do nome de Jesus. Nós nunca mais, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, no poder do nome de Jesus. Eu abençoo, ó Pai, cada homem, mulher, jovem, criança, eu abençoo sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo, ó Pai, tudo aquilo que diz respeito aos teus filhos, ó Deus, no poder do nome de Jesus, nós oramos para a glória e para o louvor do Deus que é trino e uno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Meu irmão, vamos declarar antes de lermos o texto da palavra de Deus, você vai dizer assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: da lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Por isso eu medito na Tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a Tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pega aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primeira carta de Pedro. Eu vou ler vários textos com vocês, textos que falam sobre o reino de Deus, o reino das trevas, para nós entendermos, e vou introduzir aqui então sobre esse tema. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, pegue aí, verso de número 11. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 11. Aí depois você já pega aí Hebreus também, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim o texto: amados, peço a vocês, como o que mesmo que está escrito aí? Peregrinos e forasteiros que vocês são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma de vocês. Eu quero só destacar a primeira parte aqui, diz aqui que você é peregrino, que você é forasteiro. Mas o que isso quer dizer então? Como assim? Você é peregrino, forasteiro? Quem aqui tinha noção disso? Quem aqui tinha esse entendimento de que é um peregrino e que é um forasteiro? Quem aqui? Faz assim com a mão. Olha aí. Mas para você ser peregrino, para você ser forasteiro, você tem que o quê? Você tem noção disso? Para você ser um peregrino forasteiro, você precisa ser cidadão de outro lugar. Então isso vai ter que ficar muito claro para nós aqui nessa manhã. Nós não somos daqui. Você não é daqui. Diga comigo: eu não sou daqui. Alguém está talvez dizendo assim: ixi, o pastor endoidou, né? Eu sou daqui de Maringá. Eu sou daqui sou bicho do Paraná, como dizia antigamente. Que vocês lembram que dizia? Sou bicho do Paraná. Eu sou brasileiro. Meu irmão, a verdade é que a minha identidade, a sua verdadeira identidade é dos céus. Somos cidadãos do reino dos céus. Declara comigo: eu sou um cidadão
do reino dos céus? Se você puder me ajudar e quiser, por favor, diga para alguém que você é cidadão do reino dos céus. Por isso você é o que então? Você é um peregrino e você é um forasteiro. Agora pega comigo aí Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus, fica aí do ladinho. Hebreus capítulo 11, verso 13, que vai afirmar também a mesma coisa, vai confirmar essa verdade. Hebreus capítulo 11, verso de número 13. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 13. Quero só estabelecer e firmar com você esse entendimento. Qual é o entendimento? De que nós não somos daqui. Olha lá, aqui o capítulo 11 está falando sobre aqueles homens que viveram na fé. Quem é que está vivendo na fé? Quem caminha pela fé? Então isso serve para mim e para você também. Diz, olha, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e se alegraram com elas, confessando o quê? O que diz aí? Confessando que o quê? Que eles eram... Vocês estão lendo, está aí, está na tela aí, você está com a Bíblia aí, eles confessaram, eles reconheceram que eles eram... eles não eram daqui. A primeira coisa que eu preciso trabalhar com você nessa manhã, nesse dia, é que enquanto eu e você não tivermos isso muito claro, muito definido, irmãos, nós vamos continuar titubeando, nós vamos ficar assim divididos, lá e cá. Enquanto isso não estiver claro, estabelecido, nós não somos daqui. Você não é daqui. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não somos cidadãos do reino deste mundo, do reino dos homens, e muito menos do reino das trevas. Você e eu, nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém, Central? Você consegue declarar como esse povo aqui, né? Eles confessaram, diz o texto, confessaram que eram estrangeiros, que eles eram peregrinos nessa terra. Você consegue fazer isso nessa manhã? Dizer, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu não sou daqui. Você não é daqui. Enquanto nós não tivermos isso muito claro para nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus preparou de antemão. A pastora leu o texto de Efésios capítulo 1, falando de antemão, Deus preparou todas as coisas. E o maravilhoso é que além dele preparar tudo para mim e para você, tudo por mim e por você, sabe o que Deus fez? Deus nos chamou. Deus, Ele nos predestinou, lógico, em Cristo, né? Aí não vou entrar nessa questão de predestinação, esse tema aí, né? Mas em Cristo, em Jesus, nós fomos predestinados, nele, em Cristo você, eu, nós somos predestinados, para quê? Para vivermos para a glória de Deus, para vivermos a vida que Ele tem para nós, em Jesus. Você foi escolhido, eu fui escolhido, nós fomos escolhidos, amém, povo de Deus? Só que enquanto você não tiver essa mentalidade, enquanto eu e você não entendermos isso e confessarmos, é importante, irmão, isso é elementar, escuta aqui, elementar, tem que confessar, eu não sou daqui. Tem aquela canção, como que é aquele casalzinho bonito que só cantam bonito, a Suelen e o Jefferson. A música, que música linda, até cantei bastante ela essa semana, eu estava num retiro, né, de pastores, e puxa vida, né, e o céu descia na terra quando a gente cantava, eu não sou daqui, para casa voltarei, aquela música bem penteca, né, que delícia, né? Cristo vem me buscar, e com Ele eu irei, vamos lá? Eu não sou daqui. Declara, professa isso. Cristo vem-me, e com Ele eu irei, aleluia,
Amém? Aplauda o Senhor aí, Central. Nós não somos daqui, meu irmão. Nós confessamos isso. Amém? Você e eu, nós não somos daqui, irmão. Mas nós precisamos entender então, mas o que é? O que é o reino? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos mergulhar nesse tema. E também cultura. Primeira coisa que eu preciso dizer, por que nós vamos falar sobre cultura do reino dos céus? Por quê? Existe uma cultura. O reino de Deus tem uma cultura, o reino dos céus tem uma cultura, logicamente o reino das trevas tem uma cultura. Então a primeira coisa que eu preciso estabelecer aqui com você nessa manhã é o que é essa tal dessa cultura, o que quer dizer, e depois entendermos o reino dos céus, o reino de Deus. Amém, povo amado? Então olha lá, primeira coisa que eu quero que você saiba, essa expressão cultura, né? A definição, essa aqui foi a melhor que eu encontrei, não é? Obviamente eu tinha assim uma compreensão, mas aí eu fui buscar, vamos tentar entender aí o conceito, e esse conceito aqui, muito interessante, diz assim, cultura é um conceito muito amplo, é lógico, né? Ele é multifatorial, não é uma coisa só, né? A cultura, e ele se refere a um conjunto, diga comigo, conjunto. Então são várias coisas, mas é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de ideias, de atitudes, de tradições e expressões de um grupo, de um povo, de uma região, de uma nação. É um modo de se viver, é um modo que as pessoas vivem, que elas adotam como identidade. Isso tem a ver com, diga comigo, cultura. Olha lá, a cultura, ela é um processo social, obviamente, né? Não é biológico, ninguém nasce com a cultura, ninguém nasce, lógico que tem teorias, tem outras coisas, se você pegar os behavioristas, eles têm um entendimento aí, uma compreensão, né? Mas eu não vou entrar por esse caminho não, né? Mas a cultura é um processo social, você aprende, cultura você recebe, é uma herança, é um legado que você recebe dos seus pais, né? Dos seus, do ambiente que você está. Então, ela é um processo social e não biológico, que se transmite de geração em geração. É só você ver como esse negócio é forte, que você vai pegar pessoas que elas têm uma ascendência, né, uma descendência aí europeia, elas mantêm algumas características, passam anos, muitos anos, né, gerações passaram, mas ainda se mantém algumas características, algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de italiano, o que a gente pensa? Oi? Tem a ver com comida também, porque cultura tem a ver com comida. Mas vamos falar sobre comportamento. Italiano? Conversador, fala com a mão, né? Fala alto, né? Eu que diga. Quando eu conheci a minha amada e fui conviver com a família dela, era um susto para mim. Era um susto, porque assim, eles faziam os almoços e aquela multidão, era uma multidão, reunia todo mundo, domingo ia todo mundo para casa da avó, a vozinha que faleceu agora, né, semana passada, e aí ia todo mundo, uma mesa, uma mesa, uma tábua enorme assim, então juntava todo mundo falava ao mesmo tempo, todo mundo, né? Aí você olhava para um, aí você falava, vou ouvir o que ele está falando, mas daí o outro estava gritando, falando, aí você olhava para o outro, e aquele griteiro, então assim, comida farta, muita comida, tanto que tá uma briga agora, né? Depois vai ter que editar isso aí, tá uma briga na família, quem vai ficar com a máquina de fazer massa de macarrão? Tá uma briga agora, meus irmãos, cada coisa, só Jesus. Eu mandei para minha cunhada, não, eu vou pegar, eu mandei uma máquina mais moderna, né? Uma nova, falei assim, ó que baratinho, compra uma nova, não entendeu? Não precisa, estão brigando pela máquina de macarrão. Então assim, comida farta, né? Fazia, né? Quero ver quem vai fazer tortéi para nós agora. A avó que fazia o tortéi, que vocês conhecem tortéi? Tortéi é como fosse, parece um pastel, mas é cozido, massa, né? A massa recheado por dentro ali, normalmente a dela era com abóbora cabotiá e com molho de frango assim, maravilhoso, irmão. Vamos parar de falar disso porque a boca começou, sei a sua aí, a minha começou a escorrer aqui.
Isso faz parte da cultura, não é? E assim, bebiam muito, irmãos, bebiam assim, e era garrafão de vinho assim. Quando eu vi aquilo, e olha que eu vim, né? Eu vim do contexto, eu era perdido, mas antes de me converter, mas Deus já tinha me convertido. Irmão, pegava o garrafão, né? O vô Mário, ele pegava o garrafão de vinho assim, aquele de 5 litros, e virava no gargalo, você ficava olhando. Faz parte de uma cultura. Obviamente, eu vou explicar aqui que as culturas por si só, né, elas não são boas, não são más, não é? Elas não são, é de Deus, não é de Deus, não. Toda cultura tem elementos que procede de Deus, porque Deus colocou a digital dele na humanidade, não é? Mas ela foi maculada pela queda, o homem se afastou de Deus, então assim, tem elementos malignos. E aí, o que precisa fazer? Precisa passar um pente fino na cultura, qualquer que seja ela, qualquer nação, qualquer povo, tem elementos naquela cultura que são, de fato, diabólicos. Satanás entrou na história da humanidade e ele maculou, né? Ele maculou. Agora não estamos dizendo aqui, essa cultura é melhor, essa cultura é pior, essa cultura é certa ou é errada. Não, nós estamos dizendo aqui que existem elementos na cultura que são elementos malignos, são elementos diabólicos. Satanás entrou naquela cultura, não é? Então, quando você fala de cultura, a gente já consegue identificar aí, né, nas diversas culturas. Vamos lá, diz assim, é também chamado de herança social. Lógico, herdou, né, aquela herança social. A palavra cultura vem de um termo do latim, né, colere, que significa, olha que interessante, cuidar, cultivar e crescer. Tem algo de ruim nisso aqui, irmão? Cultura, na etimologia da palavra, significa, olha lá, vem da palavra colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Não tem nada de ruim nisso não é? Isso tem que ser um objetivo de vida, um objetivo da nossa vida, o quê? Cuidar, cultivar e crescer. É algo para promover o homem, promover o ser humano. E aí vou, sim, rapidamente aqui, alguns elementos que compõem a cultura, né? São religião. Você pega, eu fiquei assim, lá em Israel, eu não tinha noção, né? Eu fiquei assim, muito encantado, fiquei muito tocado com como é forte a cultura deles, tanto que já tentaram acabar com esse povo já foi as diásporas, né, na história, foram mandados embora, já fizeram de tudo, mas eles mantêm, irmãos, não consegue, lógico, é Deus acima de tudo, mas irmãos, como é forte essa questão cultural. Eu descobri lá, eu não sabia, não é? Tem judeu, ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. É estranho, né? Porque assim, a nossa fé descende, né, do Deus de Abraão, mas ele não acredita, ele é ateu, e tem muito ateu lá. Mas você acredita que mesmo ele não acreditando no Deus, no eterno, sabe o que ele faz? Ele está envolvido, ele vai participar das celebrações que são religiosas, mas não é por causa da fé, é por causa da cultura, estar junto. Eles valorizam demais o estar junto. Eu já quero aproveitar aqui e dizer, meu irmão, você que não valoriza o estar junto, você que não valoriza o congregar, como diz as Escrituras, Hebreus capítulo 10, vai dizer assim, não deixa de congregar, como alguns estão se acostumando. Tem gente que se acostuma, não é? Vira uma cultura. Qual cultura? Não congregar. Não, eu não preciso, eu não gosto. Irmão, isso traz um prejuízo gigantesco para a sua vida. Você vai perdendo a identidade de ser igreja. Eu faço parte da igreja de Jesus. Você vai perdendo essa identidade. Olha como o inimigo, ele se infiltra, não é? Você que não participa de um pequeno grupo, meu irmão, aí então é mais, vou dizer assim, vou usar essa expressão aqui, é mais sério ainda, porque no pequeno grupo é onde a gente cria essa identidade de ser igreja. A gente cria identidade, porque aqui, irmão, é uma celebração, aqui é um culto, aqui a igreja se reúne para celebrar, para adorar, isso aqui é uma bênção, mas é lá no pequeno grupo, é lá na célula que você vai recebendo toda a influência de ser igreja, viver igreja, irmão, né? Isso é muito forte, então nós não podemos abrir mão disso. Então aqui, esses elementos da cultura, religião, a arte expressa, sabe, irmão? Você vê como tem havido
qual o termo que eu vou encontrar aqui, né, para tentar, ao mesmo tempo, ser politicamente correto, mas falar a verdade. Sabe, irmão, tem havido assim vou usar uma perda, tem havido assim parece que um retrocesso, né? Quando você fala da arte, a arte durante milênios, o objetivo dela era expressar o belo, era mostrar o belo, era inspirar as pessoas. Vocês já pararam? Eu não sou aquele tipo de gente que é dada a essas questões de arte, ficar olhando para o quadro lá e tal, mas assim, a sociedade, o mundo, né, está tão corrompido, se corrompeu tanto, que você olha hoje, tal da arte moderna, ou né, essa modernidade aí, irmão, é umas coisas assim, sem sentido, é umas coisas feias, horrorosas, e as pessoas estão lá, celebrando aquilo, né? Até então a arte tinha o objetivo de manifestar o belo, tinha o objetivo de nos inspirar. Não, né? Eu vi algo esses tempos atrás, achei muito engraçado, né? Nesses lugares de arte moderna, né? Aquelas coisas mais absurdas do mundo, né? E aí um menino lá, um jovem, para mostrar, né? Para revelar, como que esse negócio é idiota. Ele estava com um tênis, um All-Star sujo, velho, tudo rasgado. Ele pegou e foi lá e colocou perto de uma obra de arte, dessas que eles chamam de obra de arte, e ele colocou lá, e aí deixou lá. Sabe o que aconteceu? Esse povo, pseudo-intelectual, né? Gente assim, do mais alto que lá. Aí aquele povo começou a chegar perto e ficava olhando o tênis sujo, jogado no chão lá, sabe? E ficavam conversando assim como, não, isso deve ter um sentido, isso aqui deve expressar. Olha isso, irmão. Olha o ponto que as pessoas têm chegado. Ou seja, existe uma involução, não é evolução, a sociedade não está evoluindo, não, pelo contrário, ela está involuindo, ela está voltando para trás, né? Isso falando só sobre arte. Se for falar nas mais diversas áreas, é o que a gente consegue notar, irmão, não é? Costumes, a música, ela expressa a arte. A música, ela expressa cultura, melhor dizendo, é uma arte. Meu irmão, vamos falar disso não, né? Precisa falar disso? De verdade. Irmão, olha, né? Você falar para mim que a nossa cultura, hoje, através da música, não é? Fala só coisas mais absurdas, está expressando a cultura, e de fato é isso que o povo está vivendo, é isso que o povo está acreditando, que a vida é isso, a vida não é mais do que isso não, é só luxúria. Pega aí o funk, não é o ritmo em si, irmão, não é apenas isso, mas pega lá o que fala. Eu não sei o que fala, de verdade, né? Mas quando eu ouço o pessoal falando, comentando, né? Lá um recorte lá, é as coisas mais esdrúxulas, as coisas mais absurdas, os palavrões mais, meu irmão, que nem se nomeia, não dá nem para falar um negócio desse aqui, tem nem como citar, de tão baixo, de tão sujo que é. Não é? É o que está acontecendo, infelizmente. Mas isso faz parte da cultura, expressa, né, valores de uma sociedade. E se olhar para a nossa cultura, não só a nossa, no mundo todo, mas a nossa está em baixa, meu irmão. A cultura, né, do nosso povo, infelizmente, cada dia está assim, cada vez mais embaixo. Então lá, esses elementos são costumes, são as comidas, né, os sabores, existem lá a arquitetura também, né? Olha que interessante, irmão. Tem gente que entende muito mais do que eu, né? Mas se você pega as construções, né, no passado, elas tinham tantos elementos assim que eram tão ricos, né, na sua construção, e a engenharia daquele tempo, e eles conseguiam construir coisas que você olha hoje, você fala assim, como que eles fizeram isso aí? Que coisa linda, né? O belo expressava, se demorava muito tempo para chegar ao resultado, porque assim, existia um cuidado, existia uma forma assim, muito cuidadosa para fazer, nós vamos fazer algo lindo, demorava-se anos. Aí a gente olha, sim, é uma crítica mais pessoal, tá bom? Gosto é uma coisa muito, muito pessoal, né? Mas você pega hoje,
né, com todo o advento da tecnologia e programas que um engenheiro hoje, meu irmão, antigamente o cara tinha que ficar calculando na mão lá e passava horas lá para chegar no resultado. Hoje não, bota lá no software, lá num sistema, ele faz tudo. Aí você pega a construção hoje, é um caixote, é um quadrado. Irmão, de repente você gosta, tá? Mas é um negócio assim, você pegar uma criança com Lego, faz um negócio mais bem elaborado. Mas você está vendo como que existe um empobrecimento nessa questão cultural? Então assim, mas você pega essa questão, né, da arquitetura, ela também é um elemento muito importante nesta questão cultural, né? A cultura ela pode ser expressa por meio da literatura, não é? Então, nem vamos falar, eu não vou ficar, porque senão vou perder tanto tempo falando disso, né, irmão? Na literatura, meu Deus do céu, né? Quem já leu aí um Dostoiévski, né? Quem já leu, né? Irmão, comparar com o que tem hoje aí, você fala, você está de brincadeira, não é? Então, estamos falando de autores aí de 300, 400 anos atrás, de uma profundidade, a própria linguagem que era usada, né? Então assim, não tem como nem falar sobre isso, mas ela se expressa por meio dos livros, né? Da arquitetura, como eu já falei, dos filmes, né? Os filmes também, né? A arte, né? O cinema, através das músicas, dos teatros, danças, obras de arte, né? Objetos expostos em museus, exposições. É muito legal quando você vai no museu e você vê ali essa expressão, ele reflete a cultura de um povo. E como é interessante, irmãos, tem povos antigos que você vai e quando você começa a olhar ali, né, os artefatos, você fala assim, nossa, esse povo era um povo assim, era um povo muito avançado, era um povo muito, muito inteligente. Por quê? Porque expressa a cultura desse povo, não é? Elementos arquitetônicos, como já falei, etc. Olha lá, a cultura de um povo ela pode variar de acordo com a região. Interessante isso aqui também. Falei aqui dos italianos, aí tem os espanhóis, né? Os lugares que receberam essa influência. Por exemplo, não é? Nós vimos aqui, né? Tem que se pensar, né? O povo que mais joga esses negócios aí é o povo do Nordeste e do Norte. Não, irmão, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Por que você acha que esse povo, né? Onde tem o menor PIB do Brasil está onde? A menor renda per capita do Brasil está onde, irmãos? Infelizmente, está nesses lugares, não é? Eu nem vou entrar muito por esse lado aí, mas vocês sabem, né? Até houve uma briga aí nesse negócio da partilha, né? Existe o pacto federativo. Então, as cidades, estados, eles recebem, né, um valor dos impostos que são arrecadados no Brasil da União, não é? Então, assim, existe o fundo de participação para o município e houve um tempo aí, começou a haver um grito longe, essa mentalidade, né? Aquela coisa separatista, etc. Tal, porque foi muito alimentado isso aí é um absurdo dos absurdos, por isso que às vezes isso impede até o avanço. Por quê? Um reino dividido, foi Jesus que falou, um reino dividido contra si mesmo, vocês já leram o Evangelho de Mateus? Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo, ele não avança, ele não prevalece. Uma casa, uma família, não pode ser dividido. Uma igreja, irmão, não pode haver divisão, porque se houver divisão, ele não prospera, não avança. Então, assim, não estou falando disso, eu estou apenas citando uma realidade, e aí houve uma briga. Por quê? Porque, o Estado tal arrecada bilhões, e aí ele recebia de contrapartida uma fatia pequena, e aí, esse valor arrecadado aqui, era enviado para onde? Não quero causar aqui, né, nenhum tipo de revolta, coisa. Para onde vocês acham que era enviado? É enviado, não era, é enviado. Uma boa parte, ou a maior parte. Para onde? Para o Nordeste. Norte e Nordeste. São nossos irmãos, somos um só povo, amém? Um só povo. Mas, irmão, aí começou a gerar toda uma reação, e gera mesmo, né? Um sentimento de injustiça, não é? Mas o Nordeste, ele tem as suas características, ele tem as suas tradições, não é? Elas são muito fortes, e é mesmo, é legal, não sei se você já foi para lá, mas é muito forte, eles têm isso muito forte, muito característico, enquanto no Sul,
há uma forte influência europeia, né? Lá eles têm uma influência, tem a influência tanto afro, tem, né, no Nordeste, mas tem outras também, né? O pessoal, quando vai falar do Nordeste, fala muito dessa questão afro, e não é, irmão, não é. Se você tem uma ideia, né, nos primórdios aí, na colonização do Brasil, o que mais tinha era judeus fugindo, né, da Inquisição. Teve a Inquisição espanhola, eles fugiram para Portugal. Aí lá em Portugal, pressionado pela Espanha, eles foram perseguidos, e aí essa judeusaiada vieram tudo para o Brasil. Tudo para o Brasil. Se você uma hora puder, embora é um documentário um pouco extenso, ele tem umas 3 horas, mas é Estrela Oculta do Sertão, você vai ver que o Nordeste, na sua maioria, foram colonizados por judeus. Isso lá nos primórdios. Isso aí não é o Claudinei que está inventando, não é coisa da minha cabeça. Isso é um estudo de uma pós-doutora da USP, assim, ela tem tudo catalogado, ela tinha assim um arquivo lá gigantesco que mostrava isso aí, né? Então assim, tem influência afro, mas também tem uma influência aí judaica e etc, né? Então isso fica claro, enquanto no sul, obviamente, foi colonizado, na sua grande maioria, pelos europeus. Então fica claro essa questão cultural. Amém, povo de Deus? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Em suma, a cultura, elas são os costumes, é o jeito de viver, é o jeito que as pessoas vivem, não é? Então, cultura são os costumes, as práticas, os comportamentos, é um jeito de viver. E aí, eu quero chamar a tua atenção, eu e você, nós, que já entendemos que nós não somos daqui, somos cidadãos, você, eu, nós somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, não é? Irmão, o quanto da cultura do reino dos céus eu e você estamos trazendo para a nossa vida, para o nosso jeito de viver? Lembra que isso aqui é a introdução, eu estou introduzindo essa nova série de mensagens, mas é importante hoje aqui haver da parte de cada um aqui um entendimento. Puxa vida, qual é a cultura que está prevalecendo no meu jeito de viver? Qual é a cultura que me influencia? Qual é a cultura? Não estou dizendo que você não pode, irmãos, ter aquelas tradições, ou seja, cultura. Tem gaúcho aqui? Tem gaúcho aqui? Tem algum gaúcho? Olha lá, o gaúcho toma chimarrão, que legal, faz mal não tem nada de errado, pelo contrário, faz bem, toma chimarrão, não é? Toma um chimarrão, faz parte da cultura. Não estou falando contra essas coisas, pelo contrário, isso é bom, né? A pessoa, eu acho que tem uma influência da cultura do céu, porque o tomar o chimarrão, né? E não vou agora legislar isso, mas é só uma conjecturação minha aqui agora. Você senta num grupo, é uma roda, é uma célula, né? É um pequeno grupo, você senta e você partilha. Você compartilha, ou seja, você compartilha, né, ali a bebida e vai passando de mão em mão. Tem que ser no sentido horário, os gaúchos sabem disso, não pode no sentido contra horário, tem que ser no sentido horário. E você vai batendo papo, você vai conversando. Joia? Tem algo de maligno nisso? Pelo contrário, isso é bênção, joia, mantém, não estou falando. Mas irmão, existem influências, existem níveis de influência do nosso jeito de viver que a gente tem que decidir. Eu quero a influência do reino de Deus, eu quero a influência do reino dos céus. Eu tenho consciência que eu não sou daqui, eu sou um cidadão do reino dos céus, ou seja, eu estou de passagem nesse mundo e eu sou peregrino, eu estou peregrinando, você está peregrinando, nós estamos peregrinando, estamos de passagem aqui, nós somos forasteiros nesse mundo. Eu tenho consciência, e tem coisas que não serve para você e não serve para mim. Existem fatores culturais que nós precisamos estar dizendo para nós mesmos: isso não tem nada a ver comigo, isso aqui não faz parte da cultura do reino de Deus, isso não faz parte. Decidir, escolher, jeito de viver, porque cultura em suma então são os costumes, é o jeito de viver. Agora, e o jeito de viver do reino dos céus? E a cultura do reino dos céus? Você lembra que o motivo dessa mensagem é trazer para nós o entendimento da cultura do reino dos céus.
A cultura do reino dos céus. O reino de Deus tem uma cultura, meu irmão. O reino de Deus tem uma cultura. Amém, povo de Deus? Fala para alguém perto de você, diga assim: o reino de Deus tem uma cultura. E chegou a hora de você sair de cima do muro. Chegou a hora de você tomar uma decisão e parar de negociar, de se assumir, viu? Aí eu vejo uns crentes, que é crente mesmo, se fosse cristão mesmo, seria parecido com Jesus, porque a palavra cristão você sabe o que significa, né? Quem lembra o que significa a palavra cristão? Quem sabe? Fala comigo: pequeno Cristo. Irmão, cristão é parecido com Cristo, é parecido com Jesus, é um pequeno. Quando os discípulos foram chamados de cristão, imagina, eles vibraram, porque eles falam assim: nossa, nós estamos sendo identificados com o nosso Senhor, nós estamos sendo reconhecidos como parecidos com Ele. Agora tem gente que parece que não tem orgulho de ser cristão, tem gente que não tem orgulho de ser povo de Deus, de ter essa identidade. Qual a identidade? Eu sou de Cristo. Tem vergonha. Antigamente a gente falava, agora não dá mais, porque antigamente a gente até, porque não tinha, né, os aplicativos de Bíblia. Então o crente mesmo, quem crê de verdade, cristão, ele tinha que ter uma Bíblia, ele tinha que andar com o livro, não é? Ele tinha que trazer o livro da igreja, ele tinha que pegar o livro, trazer. Tinha uns, eu lembro, irmão, né? Eu convivi com pessoas assim, que eles eram tão assim, que eles levavam onde eles iam, na escola, na faculdade, eles levavam o livro para dizer assim: eu sou crente, eu sou cristão, não é? Agora, sempre existiu, mas me parece que hoje isso está muito, muito presente. Irmão, tem o 007 de Jesus. Vocês conhecem o 007 de Jesus? Vocês estão comigo aqui, Central? Vocês conhecem o que é o 007? É o agente secreto, irmão. Ninguém sabe. Ele está tão camuflado, que você não sabe que ele é de Cristo. Você não sabe que ele ama Jesus, ele serve a Cristo, ele honra Jesus. Tem gente, irmãos, pasme, que você conversa com ele 1 hora e você não sabe que ele é de Jesus. A atitude, o comportamento, as palavras dele não denunciam. Agora você pega lá em Atos, foram conversar, chamaram Pedro lá, chamaram Tiago lá, até na verdade deram uma sova neles, deram uma surra neles, né? Mas antes da surra, diz que eles conversaram entre eles e falaram assim: esses camaradas aí, eles andaram com Jesus. Escuta, eles andaram com Jesus. O jeito deles falarem demonstra. Central, presta atenção aqui nessa manhã. O seu jeito de falar está te identificando como um cristão? Está te identificando como um seguidor de Cristo? Se alguém conversa com você 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, essa pessoa olha e fala assim: esse camarada, eu acho, no mínimo, eles não têm às vezes um entendimento, a compreensão, mas será que eles chegam para uma coisa, essa pessoa ela deve ser dessas religiões aí, desses Bíblia aí. Será que está acontecendo isso com você? Ou será que a pessoa sai e ela não tem a mínima noção de que você é de Cristo, de que você tem um compromisso com Jesus, de que você serve a Jesus, que você é um discípulo de Jesus? É uma pergunta. Será? Será que as pessoas estão conseguindo identificar você como um discípulo de Jesus ou um seguidor de Cristo? Será? Se alguém sentar com você, permanecer com você ali um tempo, será que essa pessoa, ela vai conseguir ter a impressão? Ela vai ter a impressão de que você é um seguidor de Cristo? Isso tem a ver com cultura. Agora, tem alguns, irmãos, de verdade, que você choca, porque você pensa o contrário. Não, essa pessoa não, ó a boca dela, é cultura. Falar palavras chulas, palavras feias, não é? Irmão, tem a ver com cultura, é cultural, é o jeito da pessoa, não é? E aí a pessoa conversa e você pensa assim: esse não é. E aí depois você fica sabendo que essa pessoa, aspas, ela é não, cristã não é não. Ela pode ser crente, ela pode ser membro de alguma denominação, mas ela não é. Mas você fica sabendo que ela é de uma igreja. É uma decepção, não é?
É uma decepção. O pastor Eric vai estar conosco aqui agora em maio. Um grande amigo meu vai estar ministrando a gente aqui. Deus tem feito grandes coisas lá na igreja, lá em Venceslau Brás. Irmão, ele conta para mim, ele tem empresas, né? E tinha um vendedor, era um vendedor que atendia ele lá. E esse camarada, ele não sabia, né? Mas era assim, o cara, um dia esse cara foi lá e ele sentiu de falar de Jesus. Estavam dois, ele tinha levado uma pessoa junto com ele e ele falou, vou pregar, né? O pastor Eric é crente, é um homem de Deus. E aí o pastor Eric começou a pregar, pasme. Aí o cara pegou na hora e já quis dar uma carteirada, né? Cuidado com as carteiradas aí, meu irmão. Aí disse, não, eu sou da igreja tal. Aí, irmãos, o outro que estava do lado falou assim, onde você me... Eu estava querendo fazer as coisas direito, onde você me levou para cachaçaiada aí, foi e tal. Diz que o cara na hora baixou a cabeça, mas foi bom. A partir dali, ele mudou. O pastor Eric sempre fala para mim, rapaz, mas o rapaz lá mudou. E ele disse que foi aquele dia, porque ele ficou tão envergonhado com o mau testemunho dele, ele ficou tão envergonhado que ele tomou uma decisão e ele mudou. Deixar de falar dos outros, vamos falar da gente. E você, e eu, meu irmão? E eu? Será que as pessoas nos identificam como servo de Deus, uma serva de Deus? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Será? Ou será que elas não identificam? Ou o contrário, elas pensam o oposto. Então, isso tem a ver com cultura. Hoje aqui, a minha oração, meu desejo é que você, que eu, possamos entender e tomar uma decisão. Eu quero viver como um cidadão do reino de Deus. O reino de Deus. Sabe, irmão, as escrituras falam muito. No Novo Testamento você vai encontrar diversas, são pelo menos, em Mateus, só para você ter uma ideia, no Evangelho de Mateus, são 32 vezes que fala a palavra reino dos céus, não fala o reino de Deus, mas já vou explicar isso para você. Reino dos céus, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um livro, é um evangelho que ele foi escrito com uma direção, com um propósito para o povo judeu. E o povo judeu, eles não vão falar a palavra Deus para eles, a palavra Deus, o nome, na verdade não é Deus, né? Deus a palavra Deus, ela é um adjetivo. É uma qualidade, não sei se você sabia disso. A gente fala Deus e acha que não, Deus, ele tem nome, né? Nós cantamos aqui, uma das transliterações, uma das traduções seria Yahvé, Javé, não é? Jeová, tá? Mas é intraduzível, que são aquelas 5 letras lá hebraicas que elas não têm consoantes. Então assim, seria o mais próximo. Então Deus tem um nome e eles não falam esse nome. Então, quando eles vão dizer, eles falam o eterno, eles falam o nome. Né? E como Mateus estava escrevendo para judeus, e ele queria convencer os judeus de que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, ele obviamente, inteligentemente, né? Lógico, pelo Espírito Santo, ele não colocou reino de Deus. Né? Agora você já pega Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, segundo João, não é? E os demais livros ou cartas das Escrituras, tem aí mais de 60 expressões, reino de Deus, o reino de Deus, não é? Que são a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus são uma coisa só. Só que nós precisamos entender que o reino de Deus, o reino dos céus, independente, né, do termo, ele, para nós, irmãos, para nós que cremos, para você, para mim, para nós que cremos, ele é um chamado de Deus para vivermos uma nova cultura. Vivemos uma nova vida, é realmente abandonarmos tudo. Nós cantamos a canção, eu gosto muito dessa canção que nós cantamos, eu deixo tudo para te seguir, eu deixo tudo para te encontrar. Ao conhecer-te, eu descobri, eu entendi, eu percebi que eu não tenho para onde ir. Você já teve esse nível de iluminação, de revelação de Deus? Ou você ainda olha e pensa assim, não,
eu tenho essa outra possibilidade, eu tenho essa outra aqui, né? Ó, o mundo tem um monte de coisa para mim aqui, e você às vezes fica aí como uma coxa de retalho, abraça alguma coisa que te serve, porque tem coisa aqui, irmão, tem coisa assim que a pessoa fala, pô, isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma maravilha, né? No reino de Deus, tem coisa que favorece, né? A pessoa ela é engrandecida a partir dessas coisas, não é? Ela melhora. Olha, a igreja, irmão, como um fator social, só pelo fator social, tira Jesus, tira Deus, tira tudo, tira a espiritualidade, vamos pensar no fator social, ela favorece a pessoa. Você começa a ter uma rede de relacionamentos. Você já percebeu? O cara chega na igreja desempregado, o que a gente faz? A gente vai tentar ajudar ele. Conversa com o irmão, fala lá com o fulano, ele está precisando de gente para trabalhar, né? Ou ele conhece, ele vai poder tá vendo? Ele começa a ter uma rede de relacionamentos, um lugar para frequentar, um lugar saudável, né? Um grupo saudável. Irmão, estou falando sociologicamente, não é o objetivo dessa minha mensagem, imagina, Deus me livre, mas eu tenho que mostrar isso aí, né? E tem pessoas, irmãos, que elas ainda não entenderam que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é só isso. O reino de Deus é tudo. É entregar a nossa vida por inteiro. É entregar tudo que somos, entregarmos tudo ao Senhor. E aí, meu irmão, isso aí depende. E aí entra o grande desafio para mim e para você, e é aqui que eu vou encerrar. Meu irmão, se eu não nos arrependermos de todo o nosso coração, nós não vamos ver, muito menos entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. Vou repetir, se eu, nós não nos arrependermos de todo o coração, nós não vamos entrar no reino dos céus, nós não vamos ver e nem entrar no reino de Deus. Enquanto, meu irmão, eu achar que está tudo bem, está tudo jóia, que o reino desse mundo, ou pior, né? Lógico que a gente não vai assumir isso publicamente, Deus nos livre, né? Mas assim, o reino das trevas, a palavra, ela mostra, irmão, essa dicotomia, ela mostra, sabe, ou é reino de Deus, ou é reino das trevas. Lógico que ninguém vai assumir, não, eu quero o reino das trevas, ninguém assim, tem um ou outro aí, a gente vê, né, a gente fala, não, é isso mesmo e tal, mas isso aí são exceções. Mas eu te digo, o que está acontecendo conosco é que uma boa ou uma grande maioria, infelizmente, de nós, irmãos, nós temos feito esse recorte. Isso aqui é legal, isso aqui é bom no reino de Deus, eu quero isso aqui. Só que ao mesmo tempo a gente fica negociando, mas isso aqui isso aqui do reino das trevas, que a gente não vai usar essa expressão reino das trevas, porque choca demais, né? Você fala reino das trevas, fala, não quero, mas a gente dá uma ajuda aí, não é bem assim, a tal da teologia não é bem assim, já falei sobre isso. E na hora que vê, irmão, nós estamos com um pé no reino de Deus, e nós estamos com um pé no reino das trevas, no reino do mundo. E as escrituras afirmam, João escreveu, aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É radical, pastor. Irmão, é a palavra, é Jesus, não sou eu não. Se fosse talvez se eu fosse escrever algo, talvez eu aliviaria, eu falaria coisas assim, não é bem assim também. Se fosse eu segundo a minha natureza, não é para que ser tão radical assim? Mas no reino de Deus, ou reino dos céus, Jesus, ele deixou claro, falou assim, ou você joga no meu time, ou você joga contra mim. Estou parafraseando as palavras de Jesus. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, escuta aqui, não é por mim. Não é assim, não tem nada contra não, né?
Mas Jesus está dizendo: você não é por mim, você não joga no meu time, você não vestiu a camisa, você não assumiu, você não está disposto a enfrentar, olha aqui, a sofrer as perdas, a sofrer o dano, por causa do reino de Deus. Você não está disposto, você vai permanecer na coluna do meio, um pouco aqui, um pouco ali, aquilo que me serve, aquilo que me favorece, aquilo que é gostoso, é bom, eu abraço. Agora aquilo que me confronta, aquilo que me aperta, aquilo que mostra para mim que eu preciso me arrepender. Escute, Central, e eu encerro. O pessoal do louvor puder vir, eu encerro. Meu irmão, aquilo que você e eu, nós precisamos nos arrepender. A palavra arrependimento significa literalmente mudança da disposição da mente. Sabia que está havendo uma batalha aqui agora? Existem dois reinos. Eu já previ, orei bastante, sabe, irmão, para esse momento, mas eu sei que existe uma guerra, existe uma batalha. E essa batalha que está acontecendo agora no mundo espiritual, que você não vê, que eu também não estou vendo aqui agora, mas ela está acontecendo. São dois reinos. Um é o reino de Deus, é o reino de Cristo, do Filho do seu amor, como diz na carta de Pedro. E o outro é o reino das trevas. Existe um embate, existe uma batalha. E é uma batalha, sabe pelo quê? Pela sua mente, pela minha mente. Porque arrependimento é mudança de mente, é mudança da disposição da mente. Antes não tinha problema, antes era normal, antes podia tudo, antes eu fazia do jeito que eu queria. Faz o que dá na telha. Se te faz bem, que mal tem? Se te faz feliz, vocês já ouviram essas máximas? Você está feliz? Então está ótimo. Se te faz feliz, Deus quer que você seja feliz. Mentira, irmão. Embora a vontade de Deus, o plano de Deus é cuidar da gente, nos ajudar e nos dar alegria, verdadeira alegria, como diz as Escrituras, Romanos capítulo 11, se não me engano. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça e de alegria. Deus quer dar? Sim, mas essa conversinha fiada, né? Se te faz feliz, está levando muita gente, irmão, para a condenação eterna, reino das trevas. Eu preciso me arrepender. Antes de Jesus entrar em cena, o seu primo João Batista chegou anunciando o reino de Deus. Ele disse: está vindo, está chegando, está se aproximando, o reino de Deus está vindo, o reino dos céus está vindo. E aí ele disse: se arrependam. Você quer entrar pelas portas do reino dos céus? Você quer entrar? Você quer fazer parte do reino de Deus? João Batista, com muita veemência, ele não alisava ninguém, não é como nós, os pregadores da atualidade, que fica pisando em ovos e falando palavrinhas, sabe, que agradam, isso e aquilo. Não, ele chegava e falava assim: bando de raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira que está por vir, a ira vindoura? O machado está posto na raiz, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Arrependam-se, dizia João Batista. Arrependam-se. A chave para entrar no reino dos céus é o arrependimento. Eu preciso, logicamente isso é uma obra do Espírito Santo, porque quem que faz a obra? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O povo de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, queridos, e Ele quer fazer uma obra na minha, na sua, nas nossas vidas. Ele quer gerar em nós um quebrantamento, Ele quer gerar em nós um arrependimento. Existe algo na minha vida que está fora do padrão da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para mim. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de todo o coração. O líder religioso grande era assim uma potência, Nicodemos.
chegou para Jesus e falou assim: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele sabia que há um reino eterno. Ele sabia que essa vida aqui é uma vida passageira. É uma vida de passagem, irmão. E eu quero viver 100 anos e viver bem, em nome de Jesus, e vou, não é? Viver bem, com saúde, em nome de Jesus. Mas, irmão, 100 anos, que é uma vida longeva, que a gente fala: nossa, que vidão, hein, que vidaço. Comparado à eternidade não é nada. Porque a eternidade, irmão, a eternidade não são 1000 anos, não são 5.000 anos, não são 1 milhão de anos. A eternidade é a ausência do tempo, para sempre, 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 sempre. Jesus falou para Nicodemos: que bom que você quer entrar no reino dos céus. Que bom. Você que está aqui nessa manhã, se você quer entrar no reino dos céus, que bom. Que bom. Puxa, que coisa boa. Jesus fala para mim e para você o que ele falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A chave para abrir essa porta, irmão, se chama arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso desistir de mim mesmo, da minha vontade. Eu preciso dizer: Senhor, como Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso: venha o teu, seja feita aqui, na minha vida, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Fique de pé nessa manhã, nosso horário já venceu, mas eu quero cantar com você uma canção e depois a gente vai orar. Mas o Espírito de Deus está movendo nesse lugar. Se os intercessores pudessem me ajudar. Está havendo uma guerra, você não está vendo, irmão, mas está tendo uma guerra, está tendo um embate espiritual, está tendo uma resistência. Ô, irmão, passei 3 dias, na verdade deu mais, de jejum deu quase 5 dias de jejum total, sabe, irmão? Orei, não fazia outra coisa. Das 8 da manhã, teve um dia que nós fomos até 10 da noite. Orava, ajoelhava, levantava. E eu estava no retiro de pastores, e adorava. E eu falei: domingo aquilo lá vai virar o tendel, vai pegar fogo aquela igreja, aquele povo vai chorar, aquele povo. Mas, ei, Claudinei, está precisando aprender tantos anos e ainda, irmão, está tendo uma batalha tão grande, porque existe uma resistência. O que o inimigo não quer é que você entre pelas portas do reino dos céus. Ele quer que eu e você fique desse jeito, metade para cá, metade para lá, porque metade para cá, metade para lá, meu irmão, mais com menos dá menos central. Não existe coluna do meio, não existe lugar neutro. Ai, Deus conhece o meu coração. Não, Deus conhece tudo. Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece as tuas vontades, Deus conhece tudo. Essa conversinha fiada: ai, Deus vê o meu coração, Deus sabe que o meu coração é bom. O coração é bom e o resto não presta? O resto faz de outro jeito? Que história de coração? Ah, não, mas tem o coração grande. O pessoal vem com esse argumento na minha cabeça direto. O coração grande é mal de Chagas, meu filho. Coração grande é mal de Chagas. Você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é um novo coração. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero. Louvado seja o teu nome. Cante ao Senhor. Essa é a oração que Jesus ensinou a gente, meu irmão, para a gente fazer, não falar apenas, mas com entendimento. Então você vai fazer essa oração agora. Esse cântico é a oração do Pai Nosso, a plenos pulmões. Levante a sua voz, diga isso. Jesus, seja feita na minha vida, na vida de cada um aqui, na terra
Oh, Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Canta, igreja. Oh, santo, santo, santo. A Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória. Sabe, irmão, eu preguei um monte, falei até mais do que eu precisava, que eu devia falar, mas eu vou encerrar agora e orar por você. Lá em 1 Coríntios capítulo 4 verso 20 tem uma verdade poderosa. Eu aprendi isso, decorei esse texto há quase 30 anos atrás, ou 30 anos atrás, e ele arde no meu coração, e essa tem sido a minha oração diante de Deus, por mim e por você, por nós, Central. Lá o apóstolo Paulo, ele diz assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. O reino de Deus consiste em poder. Chegou a hora de você experimentar o poder de Deus na tua vida, sair dessas águas rasas, sair desse lugar comum, sabe? Apenas às vezes um convencimento intelectual. Verdade, eu concordo aqui na mente, mas isso ainda não desceu para o coração, isso não se transformou numa prática de vida, atitude, uma vida que glorifica a Deus, uma vida, meu irmão, que denuncia. Quem olha para você diz: ali vai um crente, ali vai um discípulo de Jesus, ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, ali vai. Talvez eles não saibam nem como dizer
essas expressões, porque não faz parte da cultura do mundo. Mas é como se eles estivessem dizendo: essa pessoa não é aqui da terra não, essa pessoa não é desse mundo, essa pessoa é um cidadão do reino dos céus. Ah, irmão, como eu preciso, como eu desejo, como eu quero isso. Está faltando isso, irmão. Está faltando isso na vida da igreja. Está faltando isso para mim, para você. Cidadãos do reino dos céus. Gente que as pessoas olham e dizem assim: ele não é normal não, ele não é normal não. Até talvez vai dizer: parece um extraterrestre, porque não é do mundo, é na cabeça deles extraterrestre. Mas a verdade, eles estão dizendo assim: ele não é desse mundo, ele é do reino dos céus. Você é do reino dos céus, meu irmão? Você é visto, reconhecido como um cidadão do reino dos céus? A cultura que você expressa, e nós vamos falar muito sobre isso nas próximas semanas, o jeito de viver, o jeito de agir, o jeito de falar, tudo tem que denunciar, tem que demonstrar: somos cidadãos do reino dos céus. Então agora é o momento para que eu e você, nesse minuto final, nós nos acheguemos a Deus e possamos dizer: Deus, eu quero me arrepender de todo o meu coração por não ter tomado essa decisão antes. Você não tomou a decisão antes? Você não tomou a decisão? Há um embate, há uma guerra espiritual aqui para tentar manter você preso no reino das trevas. Eu lembro o dia que Jesus me salvou, como foi uma guerra, como foi uma batalha tão grande, tão grande. Por quê? Porque Satanás sabia, ele sabia. Então tem uma guerra, tem uma batalha para tentar impedir você. Mas Deus está tocando tua vida aqui nessa manhã, meu filho. O Espírito Santo está agindo em você, e agindo Deus, não tem quem possa resistir, não tem quem possa impedir. O Espírito de Deus está vindo sobre você com um poder sobrenatural, um poder do alto. E a sua vida a partir de hoje nunca mais será igual, nunca mais será a mesma. O teu cristianismo está mudando, a tua devoção está mudando, a tua entrega está mudando, é um novo nível de conversão. Está havendo uma conversão genuína aqui nessa manhã. É reino dos céus, é o reino de Deus. Pai, o Senhor vê o que eu não vejo. Eu estou vendo o lado de fora das pessoas, mas o Senhor está vendo o coração de cada um aqui agora. O Senhor está vendo, ó Pai, o que se passa dentro de cada um. E eu oro para que todo embate, toda guerra que está acontecendo agora no mundo do Espírito, tentando prender esse homem, tentando prender essa mulher, tentando, Senhor, impedi-lo de entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus, para manter-lo, Senhor, vivendo uma vida, parece que está tudo jóia, parece que está tudo dando certo, parece que está tudo bem. Satanás é assim, ele ludibria, ele engana, mas hoje essa pessoa, ela está sendo tocada pelo teu Espírito, e ela sabe que o homem pode ganhar o mundo todo, ele pode ganhar o que for, dinheiro, fama, ele pode ganhar, mas se ele perder a alma dele, não adiantou de nada. E essa pessoa agora, pela obra do teu Espírito Santo, pelo toque, ele está tocando, ele está batendo aí na porta. Então ela está dizendo: eu quero me entregar, e eu quero entrar no reino de Deus, eu quero entrar no reino dos céus. Você que está aqui, e o Espírito de Deus está fazendo algo aí em você, está te tocando, tá acontecendo um rebuliço. Mas de uma coisa tem certeza: que você foi criado para a glória de Deus, e você foi criado para ser um cidadão do reino de Deus. Você foi criado para viver a vontade de Deus, não a minha, não a sua, não a nossa, mas a vontade de Deus. Então agora, querido, eu quero que você que está agora decidindo, você diz: eu vou viver, eu vou caminhar, eu vou andar no reino de Deus, no reino dos céus. Eu não quero viver de acordo com o reino desse mundo, mas eu quero, levante a sua mão, e eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar você, porque a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse dia, a partir desse momento, vai mudar. Ah, meu irmão, as coisas vão mudar na tua vida, as coisas vão mudar, vai perder as coisas sujas, o pecado, a mentira. Ah, meu irmão, vai perder gosto, vai perder sabor. Você vai olhar e você vai dizer: não é para mim, não
você vai viver a paz do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de paz. Você vai viver a justiça do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de verdadeira justiça. E você vai viver a verdadeira alegria, a alegria que você nunca viveu, você nunca sentiu. Não é um copo de bebida, não é um copo, meu irmão, de uísque, não é um copo de cerveja. Isso não é a verdadeira alegria, mas é uma alegria indizível, é uma alegria inexplicável, que invade o teu ser, invade você agora, enche a tua vida. Senhor, manifesta o teu reino aqui. Venha o reino de Deus sobre este lugar. Venha o reino de Deus na vida desta pessoa. Venha o reino de Deus na família, na casa, no casamento. Venha o reino de Deus na vida dos filhos. Venha o reino de Deus em tudo, na saúde. Venha o reino de Deus no trabalho. Venha o teu reino, Jesus. Oh, venha o teu reino, o reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Eu vou encerrar, mas eu preciso dar uma palavra aqui. Eu queria ser mais ousado. Eu queria mesmo, de verdade. Às vezes eu tenho tanto cuidado, tanto pudor para não fazer alguma coisa, que às vezes eu atrapalho a obra do Espírito Santo. E eu, de verdade, algo que Deus está queimando meu coração aqui. Mas assim, por muito, muito cuidado, para não confundir as coisas, para você não, de repente, não confundir e pensar algo que não é para pensar. Mas sabe, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. E sabe, meu irmão, e você sabe que eu sei que o Espírito Santo está tocando você de uma maneira que você nem imaginava que ele podia tocar a tua vida. Ele preparou tudo para esse momento aqui, ele está te tocando. Mas deixa eu te contar, tudo que aconteceu na sua vida pregressa daqui para trás, e muitas vezes você buscava entender, achava que não sou eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e é por isso que chegou até aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa, não. Deus, que é o soberano, Deus que é o rei do reino, Ele fez com que todas as coisas convergissem para chegar aqui hoje, chegar onde você está nesse momento, nesse lugar agora, e fazer algo na tua vida que vai mudar o teu destino, é para sempre. E Deus está dizendo o seguinte, que você vai viver uma vida para o louvor da glória dEle. Você vai, através de tudo, é tudo, não é uma área específica, embora também é uma área específica, um lugar específico, um lugar de, às vezes, que te dá condições, te dá uma certa proeminência, uma certa capacidade. Mas não é só isso, não, é em tudo, é na tua vida como um todo, na tua casa, na tua família, no teu casamento, é em tudo, tudo. O Senhor diz o seguinte, que a partir de hoje, você vai
entender e vai viver para a glória dele, como você nunca viveu. Você vai glorificar o nome de Deus, como diz as Escrituras: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Você vai glorificar Deus na sua vida de uma forma, e Deus vai expurgar você, Deus vai limpar, Deus vai tirar, Deus vai remover pessoas, Deus vai remover coisas, Deus vai, sabe por quê? Porque é Ele que te escolheu, foi Deus que escolheu você. Então você podia se bater daqui para lá, você podia fazer o que você quisesse, mas você não podia mudar essa verdade. Deus escolheu você, você foi escolhido por Ele. Deus está chamando o teu nome, é o teu nome, o teu nome. Você está ouvindo? Eu sei que você está ouvindo, porque eu ouço forte. Alabassuri cantaralabás, roviando coromoshiri alabás. E hoje Deus está inaugurando na tua vida o reino dele. Não é o teu reino, não é o reino dos homens, muito menos o reino das trevas. A partir de agora, Deus está inaugurando o reino dos céus, o reino de Deus. E a partir de agora, a partir de hoje, você vai viver para o louvor da glória, para o louvor da glória desse Deus que é trino e uno, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Fecha o olho todo mundo, um segundinho só. Fecha o olho, por favor. Por favor. Deus falou com você aí, meu filho. Só dá um sinal com a tua mão que eu quero te abençoar. Só para confirmar. Faz isso, não perca a oportunidade. Deus está tocando, Deus está falando. Essa é a manhã do encontro. Esse lugar é o lugar do encontro. E é por isso que você está aqui. Só, pastor, por que levantar a mão? Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confesso diante do meu Pai. Então você tem esse privilégio, essa oportunidade de levantar a tua mão e dizer assim: eu me entrego, eu me rendo, eu sou dele, seja feita em mim a tua vontade. Igual aquela jovem tão linda, tão princesa, a Virgem Maria falou assim: eis aqui a escrava do Senhor, seja feita a tua vontade. Então você vai dizer: Jesus, eu me rendo a ti, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Vamos fazer a oração que Jesus ensinou. Levante as mãos toda a igreja, fala comigo assim: Pai nosso. Vamos todo mundo junto. Pai nosso que estais nos céus. Não precisa repetir, irmão, você ora junto, você sabe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Teu é o reino, teu é o reino. Aplauda glorificando o central. Só
Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a restauração e o poder que vem do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe, diz amém. Abençoa teu irmão, vai correndo, irmão, almoçar com a sua família.